Olá pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês de programação de computadores, linguagem C++, usando o comando while. Então vou resolver com vocês a questão 2. Faça um programa em C++ que peça ao usuário um par de coordenadas cartesianas, x e y. Após esta entrada, o programa deve obter do usuário uma sequência de pares de coordenadas, mostrando na tela a distância entre cada par e o par inicial de coordenadas. O programa deve terminar quando o usuário informar a coordenada 0, 0. A distância entre dois pontos, x, y e x2, y2, é dada por d igual a x1 menos x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2. Então, de acordo com essa equação, o usuário vai digitar as coordenadas iniciais, que no caso é 0, 0. Então, vai acabar ficando 2 menos 0, 3 menos 0, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, a gente vai colocar, tem que fazer a subtração de cada um desses pares aqui, sendo que toda vez que o usuário digitar coordenadas, tem que imprimir a distância. Daí ele digita e vai imprimir a distância até chegar a coordenada 0, 0. Então, vamos começar. Eu vou usar o Code Blocks, já coloquei todas as bibliotecas com funções que irão precisar de funções matemáticas. Então, vamos começar aqui. Vamos declarar as variáveis como float. Eu vou colocar como coordenadas iniciais. Então, coordenadas iniciais, a primeira. Depois vai ter a coordenada 1 e a coordenada 2. Além disso, vai ter o cálculo das coordenadas. Então, vou colocar cálculo das coordenadas. Acredito que é isso. Se tiver mais alguma, depois a gente coloca. Então, fora do loop, tem a mensagem de coordenadas iniciais. Porque as coordenadas iniciais não vão precisar ficar se repetindo sempre que o usuário digitar, né? Então, sem coordenadas iniciais. Agora, dentro do loop, sim, vai ficar rodando até ele digitar 0, 0. No caso, eu vou colocar o loop infinito e depois eu só coloco o break quando for 0, 0. Então, vai ter mais uma mensagem aqui dentro de coordenadas. E a gente vai colocar a coordenada 1, que vai ser a primeira coordenada que ele vai digitar, e depois disso vai ter a coordenada 2. Ok. Agora vai ter o cálculo das coordenadas. Então, que vai ser SQRT, que é a mesma coisa que raiz, dentro de um parênteses. E dentro de um parênteses eu vou colocar a coordenada 1, é a coordenada 1, isso mesmo, menos a coordenada inicial, no caso. Isso tudo ao quadrado. Então, eu vou ter que fazer vários parênteses, vezes coordenada, porque assim, o que dava para fazer também é criar uma variável só para essa função aqui, ó. A gente criava, por exemplo, eu vou fazer o exemplo da outra coordenada. O que dá para fazer é isso, mais, e eu vou criar uma outra variável para isso. Então, eu vou colocar aqui cálculo da coordenada 2. Então, o cálculo da coordenada 2 vai ser assim. Cálculo da coordenada 2, que vai ser igual a pol de coordenada 2. Ah, mas é que daí eu vou ter que criar mais variável, porque não é só a coordenada ao quadrado, é a coordenada. Então, seria uma coisa assim, ó. Coordenada 2 menos a coordenada inicial, né? É isso. Então, eu teria que criar uma outra variável, então, que seria o cálculo da raiz. Vou colocar assim, cálculo raiz, que vai ser o cálculo raiz igual a pol do cálculo da coordenada, vírgula 2. E aqui eu colocaria só raiz de cálculo raiz. Ponto e vírgula. Vocês entenderam? Vou repetir. O que dá para fazer são duas opções. Eu pegar e digitar que nem eu digitei aqui, ó.
coordenada 1 menos a coordenada inicial multiplicado pela coordenada 1 menos a coordenada inicial, porque ele quer a raiz, né? Vou tirar aqui para ficar bonitinho. Mais, daí o da coordenada 2 menos a coordenada 1 multiplica isso ao quadrado. Então, o que dá para fazer, o pol é para a gente fazer elevado a um número x, né? No caso aqui é 2. Então, eu teria que criar uma variável para fazer essa subtração aqui, que é a coordenada 2 menos a coordenada inicial. Além disso, eu coloquei coordenada inicial como tem que criar duas variáveis. Não é a mesma variável. Agora que eu me toquei, coordenada inicial x e tem a coordenada inicial y. Coordenada inicial y, gente. Desculpa, me enganei. Na verdade, aqui ele vai ter que fazer assim, coordenada inicial x e a coordenada inicial y. E aqui, ao invés de ser a coordenada inicial, aqui vai ser a coordenada inicial y. Porque é x menos x1 menos x2, né? E aqui, ao invés de ser assim, vai ser coordenada x. E aqui também. Então, retomando novamente, tem que ter uma coordenada inicial para x, uma coordenada inicial para y, depois uma coordenada 1, uma coordenada 2, o cálculo das coordenadas. Eu fiz, daí ele fez aqui, ó, vai digitar a coordenada em x e a coordenada em y. Daí, você tem duas opções para fazer essa conta da raiz. Você pode pegar e fazer coordenada 1 menos a coordenada x, multiplicado pela coordenada 1 menos a coordenada x, e fazer a mesma coisa para o y. A mesma coisa aqui. Daí, aqui seria o 2 e aqui seria o y. Porém, também dá para você usar o pol, só que daí você vai ter que criar mais duas variáveis. Então, vai ser o cálculo da coordenada, que vai ser a subtração da coordenada 2 menos a coordenada inicial em y, e o cálculo da raiz, que vai ser o pol cálculo da coordenada, que é esse daqui, e o 2, que vai ser o que a gente vai querer que ele fique ao quadrado. Então, aqui, por isso que aqui eu coloquei só o cálculo raiz, que aqui ele já calculou ao quadrado pra gente. Agora a gente vai ter que imprimir a mensagem, que é a distância. E aqui vai ser o cálculo das coordenadas. Além disso, if se a coordenada 1 for igual a 0 e a coordenada 2 for também igual a 0, ele tem que parar. Então, vai ter um break. Ok. Vamos rodar. Coordenadas iniciais 0 e 0. Coordenadas 2, 3. Coordenadas 5, 4. Coordenadas 11, 20. Coordenadas 0 e 4. E coordenadas 0, 0. Prontinho, tá rodando corretamente o exercício.